Olá, eu sou a professora Érica Regina, professora do Centro de Formação Antonino Freire, em Teresina, Piauí. Hoje nós vamos começar com a nossa primeira aula do curso BNCC do currículo Sala de Aula. Nessa primeira aula, nós vamos ter como conteúdo principal Tempo e Educação, aprender e ensinar em um mundo em transformação. O roteiro da nossa aula de hoje, nós vamos começar com uma breve introdução da história da educação no Brasil. Na verdade, vai ser um apanhado geral de como a educação se desenvolveu ao longo dos séculos, desde a colonização até chegar na construção da BNCC. Além disso, nós vamos trabalhar as demandas do início do século para a educação, ou seja, em que contexto a BNCC vai ser construída, por quê e quando, o papel e os pilares da educação no século XXI, o papel do professor ao longo do tempo, o perfil do estudante contemporâneo. Isso porque a BNCC ela vai ser construída dentro de um conjunto de demandas típicas para o século XXI, ou para as primeiras décadas do século XXI. Então vamos lá. Então vamos ver um pouco desse apanhado histórico da educação no Brasil, desde os jesuítas até a construção da BNCC. A educação no Brasil colonial, a Companhia de Jesus e o papel dos jesuítas. A Companhia de Jesus foi uma ordem religiosa católica que veio ao Brasil para contribuir nesse processo de colonização. Os jesuítas, eles atuaram não só no campo religioso, ou seja, nos assuntos da igreja, mas também tiveram um papel fundamental no campo educacional no Brasil. Por cerca de 200 anos, os jesuítas estiveram à frente do campo educacional brasileiro. Como é que era essa educação jesuítica? Bom, existiam dois modelos de instrução, dentro da concepção jesuítica de educação. Um modelo era voltado para os indígenas e o outro para alguns filhos de colonos, principalmente os colonos mais ricos, os mais abastados. A educação voltada para os indígenas, ela era uma educação mais simples, muito voltada para a leitura, para a escrita e algumas operações simples. Isso tinha como objetivo facilitar a catequização desses índios, deixá-los mais dóceis e, por conseguinte, encaminhá-los mais facilmente, sem muita resistência, ao trabalho. Já a educação para os filhos de alguns dos colonos, os mais abastados, essa educação estava mais voltada para a construção de uma elite intelectual no país. Então, os filhos de colonos menos abastados, os mais pobres, eram simplesmente encaminhados para o trabalho braçal. A educação jesuítica, ela seguia os princípios medievais da educação liberal, que era composto por dois grupos de disciplinas. O trivium, que era composto pelas disciplinas das letras, a retórica, a dialética e a gramática, e o quadrivium, que era composto pelas ciências, a aritmética, geometria, astronomia e a música. No Brasil, porém, no Brasil colonial, o destaque basicamente foi para o trivium, ou seja, a educação liberal ela foi trabalhada de forma parcial no Brasil. Outras características da educação jesuítica era a ausência de discussão e do pensamento crítico em sala de aula, priorizava-se a obediência, a disciplina e o conformismo. A memorização era tida como um importante procedimento de aprendizagem. Havia uma rejeição também da ciência moderna e do racionalismo, uma vez que era uma educação muito voltada para os aspectos e os princípios religiosos, e era um ensino totalmente alheio à realidade da colônia, ou seja, não atendia às demandas específicas daquele período e daquele lugar. Então, no final das contas, a educação jesuítica ela estava muito mais voltada para atender os interesses da igreja do que os interesses do Estado. E o que vai acontecer? Nesse período, muito influenciado pelas ideias iluministas da Europa, Portugal acabou engendrando uma reforma cultural e educacional, coordenada pelo Marquês de Pombal, que vai resultar, no final das contas, com a expulsão dos jesuítas do Brasil. Quais foram os impactos da reforma do Marquês de Pombal? Bom, quando ele expulsou os jesuítas do Brasil, ele abriu mão de todo um sistema organizado de ensino. Tá certo, a educação jesuítica era excludente, mas ela tinha uma rede organizada de escolas e tinha uma uniformidade pedagógica. O que o Marquês de Pombal fez? Ele
acabou com o que ele não conhecia para construir o que ele não sabia. Resultado, uma imensa deficiência educacional que deveria ser sanado mais adiante pelo Império. Então vamos ver como foi que o Império lidou com essas questões ainda vindas da colônia. Com a chegada da família real no Brasil, com a chegada da corte, obviamente houveram alguns investimentos na educação, sobretudo no ensino técnico e superior. Isso não significou um avanço para o ensino primário. O que aconteceu foi que a educação primária ficou esquecida. Embora tenhamos algumas ações que realmente, em tese, deveriam alavancar o ensino primário. Uma delas foi a Constituição de 1824, que, em tese, garantia a instrução primária para todos os cidadãos. E, mais adiante, em 1827, a Lei 15 de Outubro, que regulamenta a educação primária, que foi a primeira e única lei no Império sobre o tema. Bom, a Lei 15 de Outubro de 1827, dentre outras coisas, determinou o ordenado, ou seja, a remuneração dos professores e a formação desses professores, como, quando e onde eles iam ser formados. Também determinou os conteúdos a serem ensinados, e esses conteúdos eram diferentes para meninos e para meninas, e estabeleceu o método Lancaster como modelo de ensino. O método Lancaster ele consistia basicamente nessa dinâmica. Um aluno que era considerado mais inteligente e mais amadurecido recebia as lições dos professores e passava para os seus colegas. Esse método foi considerado eficaz na época do Império, principalmente porque era barato. No entanto, o aluno mais instruído, o aluno mais avançado, não conseguia substituir, obviamente, a necessidade, né, a expertise de um professor formado. No Império, nós vamos ter, assim como na colônia, como característica principal do ensino, da educação, a dualidade. O ensino secundário e superior, ele era destinado às elites, enquanto que o ensino primário e profissional era destinado às camadas populares. Ou seja, problemas que ainda vinham da colônia permaneceram no Império. Vamos ver como foi a educação na Primeira República, entre 1889 e 1930. Então, como balanço educacional desse período, nós vamos ter a manutenção das bases herdadas do Império, pouca atenção à educação primária, uma vez que o ensino superior tinha muito mais atenção do governo, valorização de modelos que privilegiavam a elite, ou seja, a manutenção da educação dual, onde os interesses das elites eram muito melhor atendidos do que os interesses das camadas populares. E vamos ter também uma descentralização que acentuava as desigualdades. Essa descentralização foi em relação à administração da educação. O que aconteceu? O governo delegou aos estados a responsabilidade de cuidar e de investir na educação. Então, os estados mais pobres não tinham como investir muito na educação, e isso vai acentuar essas desigualdades educacionais. Educação na Segunda República, entre 1930 e 1945. Nós vamos ter um fato histórico muito importante que vai determinar o início dessa Segunda República, que é a Revolução de 1930. O que foi a Revolução de 1930? Foi um conflito armado, em geral foi um conflito armado, liderado pelos estados da Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que culminou com o golpe de Estado que levou Getúlio Vargas ao poder no governo provisório. Então, essa revolução, ela gerou uma grande efervescência ideológica, cultural e social, e isso vai atrair as atenções, né? Vai atrair os olhares social para a educação. E nesse sentido, falando-se muito em educação, criando-se novos ideais para a educação, colocando a educação como um elemento-chave de evolução e de desenvolvimento do país, nós vamos ter, ainda em 1930, assim que Getúlio Vargas subiu ao poder, no seu primeiro governo, o governo provisório, a criação do Ministério da Educação e de Saúde Pública. Mais adiante, um ano à frente, também vamos ter a criação do Conselho Nacional de Educação, que foi um órgão consultivo para os assuntos do ensino. Nesse contexto sobre as discussões de se
estabelecer uma educação ampla, igualitária, unificada, porque ainda nessa época o Estado e a Igreja concorriam no campo educacional, um grupo de intelectuais lança o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que buscava atrelar essas mudanças à ideia de educação, a construção de uma escola única a uma escola que fosse igualitária, ou seja, que todos tivessem iguais condições de acesso, de permanência e de conclusão na escola, dentre outras coisas. Ainda nesse contexto, nós vamos ter um capítulo inteiro dedicado à educação na Constituição de 1934. Como foi a educação no Estado Novo entre 1937 e 1946? Esse foi um período ditatorial, né, comandado ainda por Getúlio Vargas. Vamos ter algumas mudanças estruturais, principalmente no que diz respeito aos ideais educacionais, que foram garantidos na Constituição de 1934. O que vai acontecer é que eles foram ou suprimidos ou enfraquecidos, e o que vai reforçar a dualidade, a tão conhecida dualidade educacional no país, ou seja, educação de um jeito para os pobres, educação de outro jeito para os ricos. O que vai acontecer é que o governo ele vai, de uma forma ou de outra, se desobrigar de manter e expandir a educação pública e gratuita às classes populares e vai se concentrar principalmente nas elites, né, na educação voltada para as elites, sobretudo no ensino secundário e superior. E em 1937, a Constituição do Estado Novo vai oficializar esses retrocessos. Então, como foi a educação nos anos seguintes durante a redemocratização entre 1946 e 1964? Bom, a Constituição de 1946 visou promover uma reforma geral na educação. Agora nós precisávamos de um novo contexto educacional que desse conta das novas demandas do país em processo de redemocratização. Vai ser criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1961, porém, essa Lei de Diretrizes de Base, ela demorou cerca de 13 anos para ficar pronta, porque envolveu um processo de muita discussão e interesses, né, sociais. Nesse período também nós vamos ter o surgimento do método Paulo Freire para a alfabetização de crianças e adultos. Nessa época, o presidente João Goulart, ele tinha criado o Plano Nacional de Educação e ele intencionava utilizar o método Paulo Freire nesse plano. E Paulo Freire seria o coordenador. Mas, com o golpe militar de 1964, o presidente foi deposto e Paulo Freire foi exilado. Não aconteceu, o projeto foi abortado. Como foi a educação no regime ditatorial entre 1964 e 1985? Educação no regime ditatorial. Como foi, o que caracterizou a educação nesse período? Nós vamos ter, a partir do regime dos militares, a implementação de ações técnicas, e muitas delas bastante confusas, que moldaram a educação conforme as ideologias do sistema. Ou seja, a educação ela ficou muito voltada para o tecnicismo, para a formação de uma mão de obra para atender às demandas da indústria. Houve também uma reformulação e investimentos, né, na privatização do ensino superior. Houve nessa época a reforma universitária, que até hoje tem muito até hoje reverbera muito na nossa universidade atual. A valorização do tecnicismo, como eu já falei, ou seja, tudo vai estar girando em torno da produção, da formação de mão de obra para atender às demandas da indústria. O balanço educacional do regime ditatorial militar no Brasil vai ser caracterizado da seguinte forma. Como aspectos positivos, nós vamos ter uma ampliação do número de vagas nas escolas, isso é fato, e uma integração do sistema de educação, que é uma demanda desde a época da colônia. No entanto, nós vamos ter também uma diminuição relativa dos recursos aplicados à educação, o que vai favorecer a manutenção dos elevados índices de analfabetismo no Brasil e também vamos ter uma flagrante desvalorização dos professores. Educação da redemocratização à atualidade. Bom, os militares eles ficaram no poder por cerca de 20 anos, até que em 1985 o Brasil entrou novamente num período democrático que se estende até os dias atuais. Aí, para oficializar e para institucionalizar esse novo período da nossa história, vai ser promulgada uma nova Constituição,
a Constituição de 1988, que é conhecida como a Constituição Cidadã. Na educação, nós vamos ter a garantia do direito da educação para todos, e ela vai ser considerada um dever do Estado e da família. O objetivo vai ser o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Essa abordagem da educação, essa nova visão da educação vai começar a construir as bases para o pensamento que vai levar à construção da BNCC. Bom, baseados nas orientações da Constituição de 1988, alguns documentos vão ser construídos ao longo das próximas décadas. Uma delas é a nova Lei de Diretrizes de Base, a Lei 9.394 de 1996, que é a nossa atual LDB, as Diretrizes Curriculares Nacionais e os Parâmetros Curriculares Nacionais e, por fim, a Base Nacional Comum Curricular. O que é a Base Nacional Comum Curricular, também conhecida como a BNCC? Ele é um documento, tem caráter obrigatório, é uma normativa que especifica as aprendizagens essenciais para todos os estudantes do país e orienta a construção dos currículos estaduais. Ou seja, a partir da BNCC, os estados prepararam e construíram o seu currículo, de acordo com as orientações dadas na base. E a BNCC tem como fundamentos pedagógicos a educação integral, ou seja, o modelo de educação voltado para o desenvolvimento integral dos estudantes, seus aspectos intelectuais, emocionais, sociais e etc. E também um outro fundamento pedagógico da BNCC vai ser o desenvolvimento de competências. As competências podem ser entendidas como as demandas de aprendizagem para o período das primeiras décadas do século XXI especificamente. E elas vão ter um caráter cognitivo, ou seja, voltado para as aprendizagens intelectuais, e socioemocionais, voltado para competências mais subjetivas. Então, como nós pudemos acompanhar nesse apanhado histórico a respeito da educação no Brasil, nós vimos que, nesse campo especificamente, a educação, o Brasil, ele teve muitos avanços e retrocessos. E a BNCC, ela vem, de alguma forma, para tentar sanar lacunas que ficaram desse processo educacional. Então, mais adiante, na nossa próxima aula, nós vamos ver sobre o papel e os pilares da educação para o século XXI. Até lá!